Essa semana a editora Suma publicou uma tag muito legal. O pessoal tá compartilhando, que é a Stephen King através dos anos. E eu achei muito legal e eu quis participar porque eu tenho alguns livros do Stephen King em casa e eu já li um pouquinho dele e eu não podia ficar de fora dessa. Então, a tag consiste em separar, assim, a cada década o melhor livro, né? E é um pouquinho difícil porque a gente tem décadas que são bem concorridas. Então, começando pela década de 70, que é quando ele publicou Carrie, né? E pra quem não conhece a história dele, a biografia dele, escrita pela Lisa Rogach, é maravilhosa, é sensacional. E tem uma frase que eu gosto muito, que o maior medo do ser humano é uma porta entreaberta. Ele não sabe o que tem atrás, mas fica na expectativa e isso gera o medo. E é com isso que ele brinca nos livros dele, né? Com o medo humano. A primeira década eu acho que é a mais concorrida, porque a gente tem Carrie, A Hora do Vampiro, eu tô lendo no computador aqui, tá? A Hora do Vampiro, O Iluminado, A Dança da Morte, A Zona Morta e A Zona Morta, tá, até 79. O que acontece? Carrie é muito bom, um clássico. Iluminado, outro clássico. A Hora do Vampiro é maravilhoso. É uma época, um Stephen King muito raiz, assim, muito terror trash, assim, é muito legal. E o meu escolhido da década de 70 é... Podia ter botado em ordem cronológica, né? Não botei, mas tudo bem. Esse pequenininho aqui, A Dança da Morte, ele é uma gripe que assola o mundo. 99% da população morre, sobra 1%. E essa população precisa refazer o mundo, né? E é difícil, porque as pessoas não conseguem conversar. Então, assim, para cada sociedade que se dissolve, com suas qualidades e suas dificuldades, outra com as mesmas características surge. Então, porque ninguém aprende nada, né? Ninguém corrige nada. Então, alguns na Dança da Morte veem a oportunidade de tomarem poder, de serem mauzões, de serem os caras. E é muito bom. Gosto muito. É um livro maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por ele. Mas tem polêmica aqui porque ele tem ele foi publicado numa versão estendida em 1990. Eu não sei se eu considero ele 70 ou 90. Por esta razão, eu deixei separado também A Zona Morta, que ele é de 79. E esse é um livro que eu amei de paixão, não mais do que A Dança da Morte, claro, mas ele me deixou carente, me deixou órfã. Quando terminou, eu fiquei pensando, não acaba, eu preciso mais. Porque ele é muito bom. O personagem do John Smith, é daquele que adaptação, que série que foi adaptada pra isso aqui? Eu não me lembro qual foi a série, não me lembro mesmo, mas era bem legal a série, que é o John toca nas pessoas e aí ele consegue ver o que vai acontecer. E a Zona Morta é muito bom. Mas eu queria mais, tipo, ele tem só 470 páginas, não pode ser assim, tem que escrever mais, tá? Não pode ser tão, tipo, Joyland. Joyland tem, sei lá, umas 200 páginas, eu acho. Daí a gente pula pra década de 80, que foi muito contemplada pela biblioteca. Daqui a pouco vai cair tudo, porque eu tirei eles e aí estão ficando banguelas assim no meio, estão ficando vazios. Na biblioteca Stephen King tem o Iluminado, claro, que é de antes, mas tem o Cujo, tem a Incendiária e tem A Hora do Lobisomem, da mesma década. Então foi uma década contemplada pela biblioteca Stephen King. Dessa década, eu não posso escolher outro senão A Coisa.
A Coisa foi o primeiro livro que eu li de Stephen King e ele tem uma história muito legal. Eu acho que quase todos têm uma história muito legal de compra. Eu ia a Santa Maria comprar meus livros. E se eu não fosse na Livraria da Mente, quando a gente fosse a Santa Maria, acho que eu descia, dava febre, fazia qualquer coisa. E eu tava saindo da série Vagalume e começando Sidney Sheldon, e pegando uns livros já do lado adulto. E aí eu sempre pedia a Coisa pra mamãe. Não, essa capa é terrível, meu Deus, isso é um livro horroroso, não vai comprar. Eu, tá, tudo bem. Aí pedia. Aí um dia eu fui sozinha com o papai. E quando eu fui com o papai, aí ele disse, já escolheu? Já. E aí eu peguei, né, tipo... E aí ele foi pro caixa. Ai, felicidade define. E ele custou R$ 39,90 na época. É um livro muito bem escrito, tem uma trama de personagens maravilhosa e eu li com 12 anos, 12 anos. Esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li e abriu fronteiras. Maravilhoso. Depois vieram tantos outros. Então, da década de 80, It, A Coisa. Então, outra coisa. Se eu gosto que os livros que eu sou apaixonada virem febre, virem pop, que nem aconteceu com It por causa da adaptação do cinema, então, não gosto. Eu sou ciumenta com eles, com meus livros queridos. Mas eu aprendi uma coisa, que quanto mais eles ficarem populares, mais traduções legais vão chegar pra gente dos mesmos autores e mais edições bacanas, e a gente vai ter mais acesso a esses autores, inclusive mais gente para conversar sobre. Então é uma mosquinha que eu gosto de contaminar. Claro que não precisa ser tão pop assim, sabe? Tipo, exagerou, né? E eu não falei também de Misery, que eu acho sensacional. Ele é um livro maravilhoso, que ele é da década de 80, então ele não tinha como competir com a Coisa. Mas eu acho que é maravilhoso. A Annie Wilkes é a nossa leitora sequelada, que tem ciúme dos livros e que tem probleminhas. Mas também é outro livro da década de 80 que é maravilhoso, que eu adoro. Na década de 90, daí tem a Dança da Morte naquela versão estendida, que pode ser que seja esse, o livro da década de 90, mas como eu escolhi 2 para de 70, eu vou escolher 2 para de 90. Eu gosto bastante de Jogo Perigoso. Eu acho um enredo bem legal, bem bacana, assim. Só que ele é uma história, assim, relativamente rápida. Ele fala... É uma mulher que ela é abusada na infância e depois ela tem uma relação com o marido também que ela não consegue lidar direito e o marido acaba morrendo. E ela tá algemada na cama do chalé deles. E aí ela passa muito tempo ali, e aquele tempo ela faz todas as reflexões da infância dela. Então não é meu preferido, eu gosto muito dele, mas talvez como Stephen King ele não é meu preferido, assim, sabe, da vida. Mas enfim, daí em 1996 tem Desespero. Desespero é trash, Desespero é a volta do Stephen King bem anos 70, assim. Ele é um personagem... São personagens, assim, que se juntam, tem sempre uma criança no meio... Tem sempre uma criança no meio. Essa questão do Stephen King escolher sempre personagens muito frágeis para salvar o mundo é bem interessante, assim, porque ele coloca nas figuras mais indefesas toda a força da solução do problema. E eu acho muito legal. E em Desespero é isso, tem a criança que tá fragilizada ao máximo naquele momento, tudo. E o sobrenatural, enfim, Desespero é um bom livro. Como não é uma resenha, então eu tô sendo bem sucinta, assim, a respeito dos livros. Só tô dando é só uma lista, um top 5, né, no caso. Não é uma década que deu muita dúvida. Na década de 2000, a gente tem O Apanhador de Sonhos, que eu gosto muito. Tem Celular é maravilhoso, Celular é uma história ótima. Mas tem Duma Key é sensacional, se passa na Flórida.
tem sobre a redoma, que é muito legal. Eu não gostei muito do final, que é aquelas... enquanto eu tava lendo, eu ouvia os efeitos sonoros, assim, da coisa se resolvendo, sabe? Enfim. Mas o meu preferido, disparado, é Love, no caso, né? Aqui. Só que assim, vamos conversar sobre ele. A primeira edição que eu tenho é em inglês. Eu queria muito a versão dele em português. E aí não achei em lugar nenhum, levei muitos anos para achar de novo. E por um milagre do destino, em 2017, eu encontrei na livraria Miragem, lá em São Francisco de Paula. Eu queria conhecer a Miragem, não custa, né, fazer uns quilômetros aí pra gente conhecer uma livraria, né? Aí quando eu entrei na Miragem, fui andando, linda livraria, maravilhosa, e não sabia nem pra onde eu olhava. Aí tinha uma cadeira assim na beira do mesa, tipo, uma cadeira no meio da livraria, não fazia muito sentido. E aí eu puxei a cadeira, no que eu puxei a cadeira, veio aquela luz divina, assim, anjos cantaram na volta, e o livro tava lá. Todos os outros livros estavam em pé, assim, e ele tava deitadinho, assim. E eu olhei e eu, não, consegui. Aí eu comprei. Fiquei feliz? Não, não fiquei feliz. Ele é o meu preferido da década, com certeza. Ele é maravilhoso, essa história é ótima, perfeita. Só que essa tradução... Ai, meu amigo. Traduzir library como livraria sofreu, né? E tem outras coisas também. Lá no meio, assim, tem uma questão temporal ali que é um mês antes que aconteceu. E aí na tradução tá um mês depois. E aí eu li... Aquilo me causou estranhamento, né? Eu não, mas peraí, não era isso. E aí eu fui atrás aqui, fui olhar e de fato, na tradução eles se perderam. Então eu acho que ele merece uma edição mais legal, né, Suma? Na década de 10 tem bastante coisa também. Então assim, eu vejo 2010 pra cá, né, no caso, uma década bem produtiva, muita coisa legal, um pouco uma mudança de estilo. Por exemplo, saiu Doutor Sono, que era uma continuação do Iluminado, eu não consegui ler, não casou. Revival 2014 é bem legal, assim. Tem Mr. Mercedes também, que é uma trilogia. Tem Joyland, são livros que ele tá mais Nutella, assim, ele tá mais calmo, tá menos trash, assim, então ele tá diferente, mas tá muito legal. E eu acho que um dos melhores livros dele foi dessa década, e que é um romance histórico sensacional, que é Novembro de 63, que é quando um professor volta no passado para tentar salvar Kennedy. Não, Juscelino Kubitschek. Não assassinarem ele. E aí, nessas voltas ao passado, ele tenta resolver outras coisas, e cada vez que ele volta, ele altera muita coisa. E é muito bem construído, tem uma revisita à coisa, à cidade, e é citado os crimes do palhaço e tudo mais. Então, pra mim ele foi muito significativo. E essa edição tá linda, tá maravilhosa, tá tudo de bom. Eu adorei, de paixão mesmo. E eu acho que é um dos melhores livros dele, assim, muito legal, muito legal. A gente fica quase acreditando que é possível e que pode ter acontecido. Mas, então era isso. Eu acho que esses são os meus top 5. Essas 5 décadas, o cara produziu muito. Aí tem outra coisa. Tem os livros de conto, que são ótimos. Os contos dele são muito legais. Eu acho que um dos de conto que tem a melhor introdução da vida é Tripulação de Esqueletos. Eu acho que todo mundo deveria ler a introdução do livro Tripulação de Esqueletos. E tem também a questão da Torre Negra, né? Que é
São 7 livros e tem mais um, que é o 4,5, que fica entre o 4 e o 5. E a Torre Negra é sensacional, ela é uma saga e eu vou confessar pra vocês uma coisa, né? Eu não li o 7º livro. Por quê? Porque vai acabar. Porque se eu ler o 7º livro, a história termina. Então, eu não li. Então, eu não sei se eles chegaram na torre, eu não sei o que aconteceu. Então, porque eu gosto muito, é uma história que é muito boa, assim, e a gente é meio caduco, como leitor, a gente é meio caduco, né? Acho que é meio, tem umas parafusos a menos aí, né? Mas então é isso. Essas foram as minhas escolhas da tag do Stephen King através dos anos.